Você já ouviu falar de volatilidade, curva de volatilidade, superfície de volatilidade? Sabe para que serve isso? Se é importante para você ganhar dinheiro, se não é importante, se você tem que aprender, se você não tem que aprender. Nesse vídeo eu vou falar desses assuntos e vou esclarecer de uma forma bem simples aí. Esse que é um assunto que é meio aí, né, difícil até, podemos chamar de difícil, mas a gente vai trazer uma abordagem aqui bem simples, bem tranquila de entender. Lembrando que eu estou falando aqui de volatilidade da ação e volatilidade das opções. Carmine, o que é a volatilidade? Para resumir em uma palavra, volatilidade é uma variação, né? Volatilidade é uma agitação de quê? Do preço do ativo que você está analisando. Pode ser uma ação ou pode ser uma opção, por exemplo. Então, volatilidade na matemática, ou melhor, na estatística, é o desvio padrão, uma medida ali da agitação, ou seja, da variação em torno de uma média. Então, volatilidade ela também é uma medida de risco, por exemplo, é uma medida de incerteza, né? O quão agitado está a cotação, por exemplo, de uma ação. E a volatilidade ela é importante sim para a gente dar uma analisada, tanto na ação como nas opções. A gente até pode usar estratégias para negociar a volatilidade, o que é uma coisa muito legal. Você pode, através de estratégias, comprar a volatilidade ou vender a volatilidade, né? Você está negociando um ativo que não existe em si, né? Ele não tem o código lá na bolsa para negociar, mas você consegue fazer isso através de combinação de operações, o que é muito legal e dá uma mãozinha na hora da gente decidir algumas coisas e não entrar em furada também. Por exemplo, para analisar se uma opção está cara ou barato, é importante entender um pouquinho de volatilidade. E aí, eu estou falando, eu trouxe aqui um exemplo, né, extraído do mercado hoje, porque sempre muda, né? Muda o tempo todo. Então, tirei uma foto, né, extraí os dados, calculei as volatilidades e trouxe esse exemplo para te mostrar hoje dados reais do mercado da ação Petro 4, ação da Petrobras. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu dar uma explicada aqui como que funciona esse gráfico. A gente tem aqui esse eixo X, o eixo dos deltas. O delta é uma propriedade da opção que tem a ver com a correlação do preço da opção com o preço da ação. Ou seja, se a ação, por exemplo, subir R$1, uma opção que tem o delta 50, que é essa aqui do meio, essa opção ela tende a subir 50 centavos, se for uma opção de compra. E se a ação cair R$1, a opção tende a cair 50 centavos. Agora, uma opção mais aqui para a direita, por exemplo, com delta 20 ou com delta 10, se a ação subir R$1, a opção com delta 20 vai subir 20 centavos. Então, essa é a correlação da variação do preço da opção em relação à mudança no preço da ação. Para a esquerda também a regra é a mesma, ou seja, uma opção com delta alto, né, com delta de 80, 90, 1, se a ação subir R$1, ela vai subir R$1, 80, 90 centavos, seguindo ali a proporção do delta. Agora, o interessante é o seguinte, como nós temos várias opções e nem as opções elas não têm a volatilidade igual da ação, a volatilidade da opção sempre é diferente e faz uma curva. Por quê? Existem opções que têm a volatilidade mais alta e opções que têm a volatilidade mais baixa. E ela tende a fazer uma curva assim, ó, mais puxadinha aqui para o lado esquerdo, tendo valores mais altos. Isso que a gente está vendo aqui é uma distorção, né? O certo seria continuar aqui fazendo essa curvinha aqui. Às vezes isso é uma oportunidade. Seria uma grande oportunidade de comprar esta opção com uma volatilidade igualzinha à volatilidade da ação, né? Ou seja, você estaria pagando barato nessa opção e provavelmente em alguns dias ela se valorizaria pela volatilidade, a não ser pelo simples fato que essa curva aqui é a curva da volatilidade implícita, ou seja, cada pontinho aqui é uma opção, é um ponto da curva da cadeia de opções da Petrobras, né, da Petro 4, só que para o vencimento mais próximo, que é o de agosto. E aí qual é o problema? Isso aqui seria uma grande oportunidade de comprar essa opção, que estava com essa volatilidade hoje muito baixinha. Por quê? Se fosse um dia normal, uma situação normal, mas essas opções elas já estão quase vencendo. Faltam 12 dias úteis e com 10 dias úteis a gente já nem compra mais, nem negocia mais essas opções,
porque elas estão muito perto do vencimento, elas vão perder valor. Então elas vão perder mais valor pela força, né, de estar chegando perto da sua validade do que por qualquer outra força no mercado. Então isso aqui não foi uma oportunidade de negócios, mas é interessante a gente ver que a curva ela tem realmente, né, as volatilidades mais altas, ou seja, volatilidade é o principal fator do preço, da formação do preço de uma opção. Essas opções que têm um delta alto, você sabe quais são? São aquelas opções que estão dentro do dinheiro, ou seja, a ação está aqui a R$23, o delta 50, a opção ATM, que está at the money, no dinheiro, ela tem 50 de delta, né, 50% de delta, e as opções para dentro do dinheiro, ou seja, que tem um preço de exercício abaixo do preço da ação, preço de exercício ali de 20, 19, 18, 17, elas têm um delta bem alto, então elas se mexem junto com a ação. Então se a ação subir R$1, elas sobem R$1 também, ou 80 se o delta for 80. Por isso que elas são mais caras, porque elas andam mais na mesma direção, na mesma intensidade que a ação. Por isso que elas têm um valor mais alto, são opções mais caras. E as opções mais baratas são essas opções que têm um delta mais baixinho, ou seja, uma opção pozinho, por exemplo, né, que muito longe do dinheiro ali de, se a ação está 23, uma opção de 29, 30, né, preço de exercício acima de 30, ela tem 0 de delta, ou seja, não é que tem 0, tem um resíduozinho, mas está na terceira, quarta, quinta, sexta casa decimal, ou seja, praticamente não tem impacto nenhum. Ela tem até valor, né, outros valores ali de probabilidade, mas o delta mesmo, que é a correlação com o preço da ação, essa força que a ação tem de fazer o preço da opção subir, essas opções muito longe do dinheiro, muito fora do dinheiro, elas não têm, elas têm um delta muito baratinho. E aí, a gente analisa só a curva atual? Não, principalmente porque essa série atual aqui de agosto praticamente não serve para mais nada. Então eu vou inserir aqui uma outra curva. Vamos inserir essa daqui com vencimento para setembro. E aí a gente já começa a ver umas coisas interessantes. Olha que interessante. A curva, ela também tem o mesmo desenho, né, mais alto aqui para o lado esquerdo. Tem umas distorções, por exemplo, isso aqui está mais cara, ela deveria estar passando um pouquinho aqui embaixo. Essa está mais barata, então podem ser oportunidades, visto que tem mais prazo, tem um mês aí de validade ainda essa daqui de setembro. Agora a gente vê o seguinte, toda a curva praticamente, ela está abaixo da curva atual. E aí a gente já tira uma primeira conclusão. As opções com mais prazo, elas têm menos volatilidade. Então nesse caso aqui a gente está vendo que essas opções com mais prazo têm menos volatilidade. Se elas têm menos volatilidade, elas então tendem a ser mais baratas, né? Pela volatilidade. A volatilidade é o principal fator de formação do preço da opção. Então elas tendem a ser mais baratas. Não significa que é para sair comprando qualquer uma. Você pode analisar e o ideal é analisar ponto a ponto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Delta 50, que é a opção que está ali bem em cima do dinheiro. Então hoje a ação estava uns 23, provavelmente essa daqui é uma opção com strike de 23, 23,20, alguma coisa nesse sentido assim. E aí a gente viu, essa daqui, com vencimento para setembro, tem 37,98% de vol implícita, que é a volatilidade da opção. Toda vez que a gente fala volatilidade implícita, a gente está falando da volatilidade da opção, e volatilidade histórica, a gente está falando da volatilidade da ação. A volatilidade da ação também mexe, né? Mas a gente considera ela constante, e a que faz a curva é a da opção. Hoje, a volatilidade da ação estava em 29,85%. E a gente tem naturalmente a das opções mais alta. E aí, a de setembro está 37, né, 38 aproximadamente por cento de vol, e a do mês atual 43. Então daqui eu já poderia, por exemplo, tirar uma operação. Qual seria essa operação, por exemplo? O que a gente faz quando a gente encontra uma coisa barata? Isso aqui é o mesmo ponto na curva, é o mesmo strike, né? Então seria o strike ali ATM. A gente compra o que está barato, que seria essa aqui mais barata, e vende o que está caro. Ora, se eu estou comprando uma call, uma opção de compra, com mais prazo para vencimento em setembro, e vendendo uma call, né, uma opção de compra com menos prazo para vencimento em agosto, o que isso parece para você? Eu te convido a fazer, é um curso excelente, né, de introdução ao mundo de operações estruturadas, de operações de renda segura, e lá tem uma estratégia chamada trava de calendário, que é uma estratégia bem bacana.
E é exatamente essa estratégia que eu acabei de te mostrar por uma outra ótica, pela ótica da análise das curvas das volatilidades. Ou seja, você compra uma volatilidade mais barata e vende uma volatilidade mais cara no mesmo ponto. Compra uma opção, por exemplo, 60 dias de prazo de validade e vende uma opção com 30 dias de prazo de validade. É claro que agora, nessa aqui que já vai vencer em outubro, não dá mais tempo de fazer, mas essa lógica ela sempre vale, né? Para daqui a pouco, quando a gente acabar essa série aqui de agosto, a gente pode fazer essa operação, por exemplo, para setembro com outubro. Então essa lógica ela sempre vale. Você sempre compra aquilo que está mais barato, e aqui no caso a gente está falando de volatilidade, e vende aquilo que está mais caro. Por isso que não é aconselhável fazer a trava de calendário invertida, que seria vender a curta e comprar a longa. Aí você está fazendo justamente o contrário, você está indo na opção mais cara ali e ela tem um risco bem desagradável que não é interessante você fazer essa estratégia. Em outro vídeo a gente explica mais sobre isso. Agora eu vou inserir aqui de outubro, e aí de outubro a gente já vê um detalhezinho. Ó. Esses pontos que estão com a volatilidade muito distorcida, colando na opção, é porque não houve negociação hoje. E aí quando não tem negócio, a gente tem que estimar a volatilidade. Eu preferi deixar zerada ali, então eu poderia ter feito uma interpolação para estimar em qual ponto da curva ela estaria, mas seria apenas um chute, então não faz nem sentido, é melhor deixar zerado. Então ó, teve negócio aqui, nessa opção com delta 99, teve negócio aqui, aqui, e a gente vê que a curva já é um pouquinho mais bagunçada. A gente tem esses pontos aqui coincidentes ou com a volatilidade quase empatada com as opções com menos prazo, com setembro, então elas deveriam estar um pouco mais abaixo, né? Deveriam estar mais baratas em termos de volatilidade, e tem inclusive alguns pontos aqui mais distorcidos, então é até de repente um ponto, uma oportunidade. Quando a gente acha essas distorções, que é um ponto fora da curva, isso é chamado de skew. Skew é uma palavra que, traduzindo, né, literalmente, seria distorção mesmo. Então são skews, distorções, em alguns pontos na curva, e aí isso pode se tornar uma oportunidade de fazer dinheiro, ou seja, vender essa opção aqui que tem uma volatilidade maior do que deveria ter, porque ela está deslocada na curva, ela deveria estar passando aqui por baixo. É claro que você tem que tomar os cuidados e analisar, né, as circunstâncias para fazer uma venda ou uma compra de uma opção, mas a volatilidade é um dos pontos muito interessantes e traz, evita de entrar em furada. Por exemplo, quando você vai comprar uma opção e você não sabe se ela está cara ou barata, você pode olhar pelo aspecto da volatilidade, e quando você vai vender também, você quer vender, né, se tiver um pouquinho mais caro, você quer vender bem, sempre acima do preço, e aí você pode olhar a volatilidade também. No R20X, que é a minha plataforma, que só os alunos do curso completo do Renda Segura têm acesso, tem os cálculos de volatilidade, ele te dá lá, inclusive o Black Scholes e as estimativas dos preços e tudo isso que precisa para ser analisado. Bom, comenta aí para mim se você já tinha visto esse assunto, se você gostou do tema, se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, aprofundando um pouco mais sobre curva, superfície de volatilidade e como tirar proveito dessas informações. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar e eu vou ter o maior prazer em te responder, e te convido a fazer o curso gratuito, tá aqui o link abaixo, o curso básico de opções. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.